Entrevista de emprego com inglês básico. Nesse vídeo a gente vai falar sobre estratégia e exemplos concretos para você poder tirar print, jogar no seu chat GPT e modelar as suas respostas. Vamos lá! Mas primeiro eu preciso que você entenda comigo o conceito de inglês básico aqui. A gente vai usar frases simples, presente, passado, futuro, afirmativa, negativa, conectores simples, and, but, so, because. E por que eu estou sugerindo isso? Porque você precisa treinar essas respostas e automatizar essas frases na sua fala de uma maneira que você consiga usar elas com naturalidade, sem decoreba. Não faz sentido você achar que decorar uma resposta mirabolante e narrar aquilo igual um papagaio numa entrevista vai passar algum tipo de credibilidade para esse recrutador. Ele não é burro, não. Dá para saber que decorou uma resposta super rebuscada que você achou na internet. Dá para saber que você está lendo do teleprompter, porque você não é ator e não é atriz. Então aqui a gente vai estruturar uma resposta que é verdadeira para você, usando IA, usando tecnologia, mas com estratégia, para que essas frases sejam viáveis no seu inglês, para que você possa treinar muito em voz alta e automatizar elas na sua fala. Ok? Eu vou trazer no total 4 perguntas e a primeira clássica, tell me a little bit about yourself. Isso já faz muita gente tremer na base, tá? Agora, preste atenção aqui, ó. Eu vou trazer no total 4 perguntas com todas as estratégias e modelos de resposta. E a primeira clássica, tell me a little bit about yourself. Foque no profissional. Tem muita gente que já se perde logo de início falando que é casado, que tem filho, onde é que mora, se tem cachorro. Não, aqui o contexto é todo profissional, tá? Use o fluxo presente, passado, futuro. Você pode falar do passado, do presente e do futuro, né? Por onde você começou, onde você está hoje e conectar o seu próximo passo na carreira com a vaga para a qual você está aplicando. Só que eu acho mais natural, na minha cabeça faz mais sentido, você começar a falar do agora, de seu cargo hoje, suas responsabilidades hoje, fala da onde você começou, os principais lugares aonde você trabalhou, habilidades importantes para a vaga que você aprendeu nesses lugares que você escolheu citar estrategicamente, e aí você dá o passo para o futuro, conectando esse próximo passo de carreira à vaga para a qual você está aplicando. Isso é muito estratégico. Você vai escolher de 2 a 3 conquistas relevantes. Acabei de falar disso, né? Quando você escolhe falar de um lugar onde você estagiou, uma empresa onde você trabalhou, você vai escolher de forma estratégica. E quando você for ler a descrição da vaga para a qual você está aplicando, você vai pensar, tem essa responsabilidade, tem essa skill, tem essa demanda. Eu tenho experiência com isso? Tenho. Em qual empresa? Na empresa tal. Qual história eu tenho para contar que exemplifique esse tipo de experiência? Eu dando conta desse tipo de problema aqui, ó. Ah, teve esse projeto. Ok, então eu vou falar sobre isso. É com estratégia, é assim que a gente se destaca numa entrevista. Então você vai escolher de 2 a 3 conquistas que são relevantes para a vaga, mas você não vai só falar, ó, eu fiz isso, isso, isso. Não, você vai contar uma historinha em volta de cada uma delas para trazer aí credibilidade. Se você puder quantificar, trazer número, valor que você agregou, isso é sempre muito bom. Não deixa margem para interpretação para esse recrutador, entende? Inclua 1 ou 2 forças ou características únicas que te conectam a essa vaga. Primeiro, você vai analisar e entender o que é mais estratégico, pensar ao longo da sua carreira quais habilidades você desenvolveu e mencionar, não deixar de mencionar. Isso é muito importante. E pratique até manter a resposta entre 60 e 90 segundos. Isso daqui pode variar sim, porque dependendo do contexto, o recrutador vai até desdobrar essa pergunta e pedir para você aprofundar em algum aspecto que você mencionou, mas no geral, a gente não quer aqui fazer a biografia da sua vida. E acredita em mim, em 1 minuto e meio dá para falar muita coisa, tá? Vamos agora ver um exemplo para um profissional de TI, mas você pode pegar isso daqui e jogar no seu chat GPT junto com as estratégias que eu acabei de mencionar e pedir para o chat GPT ajudar a modelar a sua resposta, tá? Porque aqui você já vai ter exemplos do tipo de frase, o tipo de conectivo. Vamos lá, ó. I am an IT support specialist and I worked in tech for about 5 years. I help teams solve technical problems fast and I support users with software and hardware issues. A gente tem aqui frases simples, curtas, conectivos simples, mas o vocabulário é específico. Você tem que saber o vocabulário da sua área. Hoje em dia, com internet, com tecnologia, você descobre fácil. E isso é importante. A gramática pode ser simples, mas para você passar credibilidade, você tem que saber o nome técnico dos programas, das ferramentas que você usa, dos equipamentos, dos sistemas. Você tem que saber o nome dos processos. E isso é importante porque senão você não passa credibilidade nenhuma. Você não sabe falar sobre aquilo que você faz, né? Before this job, I worked as a junior technician and I learned how to fix daily technical problems and explain solutions in simple words.
I also supported more than 200 employees. Olha aqui, ó, quantificado. And I reduced ticket time because I improved our help desk process. In my last role, I helped my team move to a new ticket system and our response time became faster. I also trained new employees and they felt more confident using our tools. Então aqui a gente tem and, but, a gente tem algumas frases que são um pouco mais longas, mas quando você for treinar na oralidade, elas são frases mais curtas que você consegue dominar mais fácil. Now, I want to grow more in IT. Esse é o passo do futuro, conectar com a vaga. And I want to work with an international team. É o que a vaga oferece. I am good at solving problems, staying calm, and communicating clearly. And I think these skills can help your team. Temos aqui um excelente exemplo. Pergunta número 2. What value can you bring to this role? Qual valor você traz para esse cargo? Como que você vai agregar ao time, à empresa? Mais uma vez, a gente precisa escolher o que falar aqui de forma muito estratégica. Pesquise a empresa e o job, e o trabalho. Quais são os valores dessa empresa? Qual é a missão? Leia o site. Joga o nome da empresa no Google. Tem alguma matéria sobre eles? Não tem. Vai lá no Glassdoor, pesquisa o que outras pessoas que trabalharam nessa empresa estão falando sobre eles. Leia a vaga, estude a vaga, se coloque no lugar. Cara, eu fui contratado. O que eles querem dizer com essa demanda? Como eu exemplifico isso? Como eu provo para esse recrutador que eu sou a melhor pessoa para resolver todos esses problemas que ele está listando aqui? Entrevista não é para você explicar para o recrutador por que você quer a vaga. É para você explicar para ele por que ele tem que te contratar para resolver os problemas dele. Essa que é a perspectiva. Isso é essencial para você conseguir se conectar. Escreva 3 requisitos chaves da vaga nos quais você se destaca. Então, eles vão pedir uma série de coisas e, naturalmente, você não vai ter experiência com tudo aquilo, mas vão ter 3, 2, que você tem muita experiência. É neles que você tem que focar. Para cada requisito, conecte uma conquista específica, o que a gente chama de mini-star. Situação, tarefa, ação, resultado. Essa é a fórmula secreta para você contar boas histórias numa entrevista de emprego. Fala sobre a situação, traz um pouco do contexto, quais foram as tarefas, o trabalho que foi necessário dentro dessa história, as suas ações concretas, aquilo que você fez e o resultado atingido. Então, para cada história que você for mencionar, que você escolher contar, você vai seguir essa lógica. E você precisa sempre focar no resultado. Mostra como você resolve os problemas reais desse time. Gente, aqui está falando do valor que você agrega para a equipe. Agregar valor numa empresa é resolver problema para ela. É isso. Todo trabalho significa uma série de problemas que precisam ser resolvidos todos os meses. Você vai ser contratado para isso. Se você olhar com essa perspectiva, já vai te ajudar a escolher as suas histórias de forma bem mais estratégica. E aqui, por último, acrescente o diferencial que te separa dos demais candidatos. Então, o que te alinha à empresa? O que te conecta a essa empresa? Com um exemplo concreto agora, vai ficar mais fácil de você visualizar isso. Exemplo aqui de um desenvolvedor de back-end. I can bring strong back-end skills to this role. I work with APIs, databases, and clean code, and I focus on simple and stable solutions. In my last job, I improved the API structure and the system became faster. I also fixed bugs that caused delays, and the support team had fewer tickets. Another project was a data migration, and I finished it on time because I planned each step with the team. Então, aqui você tem conectivos simples, frases mais curtas, mas um vocabulário alinhado à vaga. Um vocabulário que traz credibilidade. Olha, ele sabe do que ele está falando. Ele sabe trabalhar em inglês, porque ele sabe falar sobre o trabalho dele em inglês. I work well with developers and product teams, and I always share clear updates. I like to write simple documentation, and this helps new team members understand the system. I bring value because I solve problems. I write reliable code, and I help the team deliver stable features that support business goals. Tá aqui uma resposta excelente para você modelar. Tira print desse exemplo, das instruções que eu acabei de dar, sobe no ChatGPT junto com o seu currículo e pede para ele te ajudar a modelar a sua resposta com inglês básico, mas de forma estratégica, com vocabulário apropriado. Próxima. How do you stay organized when you have multiple deadlines? Essa pergunta é muito comum, principalmente para o mercado remoto, porque o seu chefe não está ali do teu lado para te cobrar. Ele precisa saber como que você organiza o seu trabalho para não perder prazo. Comece com um contexto específico, situação,
ação e task, mostrando que você já lidou com múltiplas demandas. Então, você vai ter que escolher o quê? Uma história. E você vai ter que contar essa história para exemplificar como que você organizou todos os seus prazos. Explique o sistema que você usa. Eu quero os termos técnicos. É agenda? É Trello? É o quê? Qual é o aplicativo? Qual é o software? Aonde você tem todas essas datas? Com que antecedência você estabelece elas e você organiza o seu calendário? A gente precisa aqui do processo. Para isso, você vai precisar de vocabulário. Detalhe as suas ações concretas. Então, aqui, você precisa deixar muito claro para esse recrutador conseguir visualizar tudo o que você faz, etapa por etapa. Como que você revisa os seus prazos, negocia os ajustes, divide as tarefas, mantém o foco, reprioriza quando vem alguma tarefa, alguma demanda inesperada. Traga 1 ou 2 resultados mensuráveis. Tudo que você puder quantificar deve estar quantificado. Reduziu o prazo em quanto tempo? Reduziu o custo em quanto? Aumentou a base de cliente? Quantos clientes? Nina, não tem um número exato. Pega aproximado. Foi com certeza mais de 20? Com certeza mais de 100? Com certeza mais de 10 mil reais? Quantifique sempre que possível, mesmo que de forma aproximada, para que aquele valor seja com certeza verdadeiro, mesmo que você não tenha um número preciso. Conecte diretamente com o ambiente remoto, explicando como você mantém o time atualizado. Isso é fundamental porque a gente está falando de um trabalho para o mercado global. Um exemplo aqui de CX, ó. When I have many deadlines, I use a simple system. I put my tasks in Trello and I use colors to see what is urgent and what is not. This helps me stay calm and focused. Então, eu uso um código de cor, isso me ajuda, porque daí eu consigo manter o foco, calma. In my last CX job, I worked with Zendesk and Intercom. I received many tickets at the same time, so I checked the Zendesk dashboard to see the priority. I also wrote short notes in Google Docs to follow my plan for the day. Estou mencionando qual é o programa, com que frequência eu acessava, eu escrevi o que lá, qual é o tipo de informação. A gente precisa aqui dos nomes, não é a gramática ultra rebuscada, é o vocabulário preciso para você fazer esse recrutador acompanhar exatamente o seu processo. Não pode ser uma resposta vaga. I sent quick messages on Slack to my team when something changed because this avoids delays. If a ticket needed more time, I told my manager and we changed the priority together. Então, aqui, ó, comunicando, né? Fazendo as coisas junto com o chefe, não estou tomando essas decisões sozinho. With the system, I closed tickets faster and clients received answers on time. So Trello helps me with tasks, Zendesk helps me with priorities, and Slack helps me communicate. Olha que organização. Agora você, de novo, pega isso aqui para modelar sua resposta. E essa ideia está diretamente relacionada à última pergunta aqui, ó. How do you communicate and collaborate with a remote team? Com um time espalhado no mundo todo, é muito comum que o recrutador te pergunte como que você colabora, como que você se comunica. Para isso, você vai ter que trazer uma história, mostrar como que você se comunica no dia a dia através do método STAR. Então, essa ideia de over communication não é ficar pentelhando ninguém, mas sim, como que eu me comunico com o meu time? É por reunião? É por call? É por chamada? É mensagem? É grupo? É pelo aplicativo? Que tipo de informação eu mando por qual canal e por quê? Você precisa saber falar sobre isso com detalhes, tá? Explique como que você lida com fusos horários diferentes, diferenças culturais, porque a gente está falando o quê? De colaborar com gente do mundo todo. Você já teve alguma experiência com pessoas de outras nacionalidades? Não? Sim? Você tem interesse? Você tem curiosidade? Leva isso em consideração, porque se você teve, é muito valioso pensar em como que você se comunicava, se tinha alguma diferença cultural e como que você lidava com isso. Termine com o resultado, entregas no prazo, menos trabalho, feedback positivo, quantificando sempre que possível. Vamos para o exemplo. Project Manager. I work in a simple and clear way with my remote team. I use Slack for daily messages and I use Zoom for short meetings. I also use Trello to show the tasks and the progress. This helps everyone stay on the same page. Então, eu tenho uma gramática simples, mas eu tenho um vocabulário super alinhado. In my last project, I had designers and developers in different time zones. I wrote short updates in Slack because this helps people read the message when they start their day. I also added notes and deadlines in Trello, so the team always knows what to do next. Ou seja, qual plataforma que eu uso e o que tipo de informação que eu boto lá e por quê. When we needed a fast decision, I called a quick Zoom meeting. I shared the screen and showed the plan.
and the team gave ideas. Processo, plataforma, o que eu fazia? With this system, the team worked well together and we finished the project on time. So my focus is clear communication, simple updates, and good tools for the team. Simples, objetivo, direto, pega e vai modelar a sua resposta. Se destacar numa entrevista não é sobre ter inglês perfeito. E na hora da entrevista não vai sair igualzinho, do jeito que você planejou e estruturou. Mas é importante que esse inglês seja viável para o seu nível hoje. Só que você precisa caprichar no vocabulário. E para isso, a inteligência artificial também pode te ajudar. Pega essas respostas que eu acabei de trazer com todas as estratégias, joga no seu GPT, sobe a vaga para a qual você está aplicando, sobe o seu currículo e veja como que customizando e alinhando o nível de inglês, você consegue chegar numa resposta que é muito interessante, que te destaca e que é viável para o teu nível de inglês hoje. Eu te vejo no próximo vídeo.